Olá, irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe, né, nesse dia e que nós possamos estar experimentando cada vez mais. Bom, irmãos, é o seguinte, eu estava ministrando sobre a ceia e eu vou continuar ministrando dentro desse fundamento. Então, só que hoje eu vou falar sobre algo muito importante para nós entendemos que é sobre ministérios, a visão bíblica sobre ministérios. Mas assim, se você não se você não viu o vídeo sobre a ceia, então talvez você não vá conseguir entender a visão, né, bíblica sobre ministério. Porque eu vou falar sobre algo que está ligado, ou seja, não tem nada fora, está ligado com o que eu falei na ceia, no estudo, no ensino sobre a ceia. Porque lá eu citei a respeito de um ponto, de um aspecto importante na ceia que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que, né, nós precisamos discernir o corpo. Então, nesse ensino aqui hoje, que eu vou falar sobre ministérios, né, nós já vamos começar lendo a Bíblia aqui. E por que você precisa ver aquele estudo? Porque senão você pode confundir, né? E eu sinto, né, se algum ministério, algum pastor, algum líder, não concordar, tá na Bíblia, né? O que eu vou falar é uma interpretação aqui da palavra que está dentro da Bíblia. E eu sei que por causa das nossas condições hoje de entendimento, né, na igreja, muitos podem discordar, mas eu estou falando aqui é o que está na Bíblia. É um entendimento, não meu, mas é um entendimento que já está aqui, está nítido, está bem claro. A questão toda é que nós saímos da visão, né, que Deus trouxe na sua palavra, aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, para a gente começar a entender, né, eu vou ler aqui 2 versículos, já está separado aqui na minha Bíblia, e um vai ser o capítulo 20, o versículo 17. Não vou ler tudo, depois vocês podem ler, né, para não tomar muito tempo. Atos, capítulo 20, versículo 17. Então, vou ler o 17, o 18, o 19 e o 20. Então, está escrito assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Você sabe que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Agora eu vou ler aqui em João. João não, Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, 2. Né? Vamos ler esses dois aqui. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Bom, então, aí no decorrer a gente vai falando mais sobre outros versículos, mas né, por enquanto esses dois aqui eu vou no desenvolvimento falando mais
sobre outros caminhos, né, que estão na Bíblia. Então, irmãos, o que nós vamos entender a respeito dessa palavra? Aqui nós vamos partilhar um pouco, né, a respeito do governo e do ministério na igreja. Então, por quê? Porque esse assunto, irmãos, de governo na casa de Deus tem sido algo assim, bem distorcido no meio do povo de Deus. Então, hoje nós temos, né, uma ideia de uma hierarquia eclesiástica. Então, eu procurei ver na internet o que é essa hierarquia, né, eclesiástica. Então, a hierarquia eclesiástica é uma organização, seja de ordem crescente ou decrescente, fala de uma atribuição, né, do serviço, do cargo, aquilo que se deve fazer. Então, quando nós falamos a respeito de hierarquia eclesiástica, nós estamos falando da organização por ordem de grau no serviço da igreja. Então, durante o período da igreja, a igreja foi se organizando e criando esta hierarquia com a intenção, claro que de servir melhor, né, ao povo de Deus. Mas o que nós vemos hoje? Hoje isso está sendo usado de forma incorreta, né? Porque ela não confere com o ensino da Bíblia, né? Então, quer dizer, a Bíblia não estabelece esse tipo de hierarquia na palavra. Então, esse assunto de governo, ele é um assunto assim, meio complicado, confuso, né, no meio da igreja. E a questão de ministério também é um assunto muito amplo na palavra de Deus, com bastante significado. Mas também hoje, na prática, é um assunto distorcido, é algo distorcido. Então, o que nós precisamos fazer para podermos compreender isso? Precisamos ir na palavra de Deus, né? Precisamos ver o que está escrito aqui para a gente poder entender qual a visão bíblica, qual a visão que Deus nos deixou a respeito desses ministérios. E de outros que a gente vai falando também, né? Mas hoje eu estou focando nesse. Então, governo e ministério, irmãos. Governo da casa de Deus e ministério na casa de Deus. Então, olha, vem o que eu falei. Governo, tá? Usando o pronome da casa de Deus, e ministério na casa de Deus. Ou ministério no corpo de Cristo, né? Lá em 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 12, tem um capítulo lá muito importante que nos dá uma visão bem clara, né? E lá no versículo 27, Paulo enfatiza algo muito profundo. Ele fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vou repetir de novo. Ora, vós sois corpo de Cristo. Algumas traduções falam assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. Não, mas no original é corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, primeiro, Paulo fala do aspecto coletivo, irmãos. Vós sois, todos nós que cremos no Senhor, todos aqueles que passaram a ter essa experiência com Jesus, se tornaram, né, este corpo. Estou falando dos cristãos sinceros, né, daqueles que servem ao Senhor. A minha experiência com o Senhor foi em 85. De lá para cá, Deus veio fazendo aquilo que Ele determinou fazer na minha vida. Então, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, né? Então, ele fala primeiro do corporativo, do aspecto coletivo, e depois ele sai
do aspecto coletivo, do aspecto corporativo e vai para o individual. E individualmente membros desse corpo. Por que que Paulo deu essa ênfase na palavra ali? Paulo deu essa ênfase na palavra, irmãos, porque lá em Efésios, no capítulo 4, tem uma palavra destruidora de formatos que hoje a igreja pratica, né? Com respeito a ministérios no corpo de Cristo. Então, lá, Paulo traz uma ênfase muito profunda. Ele fala assim, ele subiu, ele designou. Ele subiu e ele designou ministérios no corpo de Cristo. Quem que designou? Quem que subiu? Jesus. Designar, do grego anomazô, que significa eleger, escolher, estabelecer, fixar. A uns ele estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. E ele vai fazendo a sequência. Então, irmãos, o que significa esse primeiramente? Aí é onde nós vemos que a igreja estabeleceu esta hierarquia eclesiástica, muitas vezes por não entendermos o que está na palavra do Senhor. Claro que a gente não entende mesmo, né? Há muita coisa que vai chocando com com o nosso entendimento. E a gente fica procurando respostas, né? Eu sempre estudei a Bíblia, desde quando eu me converti, desde quando Deus me chamou, sempre estudei a palavra, mas foi a partir do ano de 2001 que eu comecei a dar mais ênfase nos meus estudos da palavra, a verificar verdades, porque tinha muita coisa que às vezes você ouvia numa pregação que não era coerente. Então é isso que eu quero deixar aqui. O que eu estou falando, irmãos, o que eu estou trazendo, não é que seja a única verdade, não é que seja toda a verdade, mas dentro do momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ver aquilo que está mais coerente com o que está escrito na palavra. E como a gente vê isso, como eu falei no vídeo anterior, a respeito de que quem fala é Deus ou profeta, eu falei lá claramente que se nós não estudarmos a palavra do Senhor, nós não vamos conseguir detectar erros teológicos, nós não vamos conseguir detectar se aquilo de fato é uma verdade, se aquilo é uma coisa que está fora da palavra. Então, muitas vezes na pregação, às vezes a gente vai falando, mas hoje a gente procura, a gente precisa ver aquilo que é mais coerente. Então, por isso que eu estou dizendo, que a minha verdade, que o que eu estou falando seja a única verdade, porque Deus pode mudar isso tudo e depois nos dar um outro entendimento, e a gente tem que se retratar, refazer, de repente, o estudo, mostrando que há outros pontos. Então, irmãos, esse primeiramente, apóstolos, não tem a ver, irmãos, com hierarquia. A hierarquia, ela nasceu de uma necessidade na igreja que foi se organizando para isso. Mas, no princípio daquilo que Deus estabeleceu, não era assim. Então, primeiramente, irmãos, não tem a ver com hierarquia, tem que a ver com impacto da autoridade espiritual devida a cada função. Então, primeiramente, apóstolos, não é porque eles eram de uma hierarquia superior, não é porque eles eram melhores, né? Porque, irmãos, não há hierarquia na igreja, não há hierarquia na casa de Deus. Veja o que está dizendo no versículo 27, lá de Coríntios 12. Vós sois corpo de Cristo. Então, o contexto aqui é muito maravilhoso, porque vamos imaginar lá o que Paulo está explanando. Imagina o meu olho dizendo ao meu ouvido assim, eu sou maior do que você. Imagina o ouvido dizendo para o nariz, eu sou maior do que você. Imagina
os olhos, dizer para a mão, que é isso, não preciso de você não. Então, irmãos, o corpo ele é o quê? Uma unidade orgânica, na qual cada peça é única, cada membro é único. Por isso, que ao mesmo tempo em que Paulo fala lá no versículo 27 que vós sois corpo, ele então, colocando isso no modo corporativo, ele vai e equilibra essa palavra com a outra metade do versículo. E individualmente membros. Então, isto aqui, irmãos, é uma conclusão, ou seja, um fecho de tudo que ele fala ali no capítulo 12. Então, essas expressões que Paulo está citando lá, né? Olho, mão ou pé, ele está lhe mostrando a maneira como os membros, né, cooperam. Então, depois nós vamos o quê? Enfocar esse versículo mais para frente. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, né, ele estabeleceu, né, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, ele estabeleceu profetas, em terceiro lugar, mestres, e aí ele vai dando a sequência, operadores, milagres, né, dons de curar, governos, variedade de línguas. Então, esse primeiramente aqui, irmãos, nós temos que entender que ele é consequência de um exercício, de uma autoridade espiritual, de um nível mais elevado. Mas isso não significa que tem a ver com hierarquia. Não, eles estão ali em cima, no topo, depois vai descendo, depois vai descendo, depois vai descendo. Porque não há hierarquia eclesiástica no corpo de Cristo. Vocês vão entender isso mais para frente, né? Então, esse é um assunto, irmãos, no qual realmente a igreja ela se confundiu, ela se perdeu nesse período de tempo, né? Então, não há hierarquia. E essa é uma das grandes verdades que o Senhor usou quando ele trouxe, né, os reformadores para proclamarem, na época da reforma, que foi chamada reforma protestante, lá no século XVI, no meio de toda aquela hierarquia eclesiástica do catolicismo romano, né, vemos lá o Senhor levantando homens, né? Por exemplo, vou citar aqui, que eu lembro, né? Tem vários, Lutero, Calvino, né? E a gente vê, por exemplo, né, Lutero, que a gente lê muito, né, que ele teve que o quê? Ele teve que sair do sistema eclesiástico, né? Ele teve que sair daquele meio. E aí, quando ele saiu, né, ele começou a proclamar com muito vigor, como uma trombeta, soando que, ó, todos vós sois sacerdotes na casa de Deus, todos vós. Então, Lutero foi aquele reformador que levantou aquela trombeta, né? Então ele falou que toda a igreja era um reino sacerdotal e que a igreja não precisava de intermediário que os fizesse chegar a Deus, né? Não precisava daqueles sacerdotes, não precisava daqueles intermediários, né? Fala ele, soabre, ele fala assim, irmãos, todos nós somos sacerdotes. Então essa bandeira da reforma foi uma grande bandeira. Então teve a justificação, né? Teve outras, mas essa foi uma das principais, né? Porque todos nós somos sacerdotes, nós não precisamos de nenhum intercessor por nós, outro intercessor humano. Então o versículo 28 ali de Coríntios não tem nada a ver com hierarquia, mas tem que ter a ver com o exercício de autoridade espiritual. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Então, ele vai falando ali, trazendo essa cadência, e aí ele chega na palavra governos. Então, você vê que a palavra está no plural, né? Por quê? Porque ele está falando aqui, é da igreja universal? É na igreja universal? Então, vê o cuidado aqui que o Espírito Santo,
teve de acrescentar esse S aí, né? Porque na Igreja Universal, irmãos, não tem nenhum governo. É porque o governo da igreja ele não é universal. O governo da igreja ele é local. Se essa palavra lá tivesse governo